Bem-vindo de volta ao canal e hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu soltei um valuation no Facebook ainda há pouco tempo e hoje eu quero voltar esse valuation de uma forma um pouco diferente. Eu quero fazer um valuation a partir do usuário, né? Então, muita gente acha estranho, né? Por exemplo, pô, todo o valor do Facebook está nos usuários dele, né? O Facebook por si só, ele não produz nada. O valor está nos usuários e eles que carregam, né? Quanto mais usuários tiver na plataforma, mais ela vale. Se todo mundo for embora, a plataforma não vale nada, né? Então, hoje, o que eu quero fazer é construir um valuation então, de baixo para cima, né? A partir do usuário e aí subindo para a empresa. Então, fazer uma coisa um pouco diferente. Para fazer isso, né, o que a gente vai fazer é quebrar o Facebook em três partes. Tá? Os usuários existentes na plataforma, tá? Que já usam o Facebook, a gente vai quebrar em novos usuários, então são pessoas que ainda vão entrar no Facebook e ainda não entraram na plataforma, não são usuários ainda, mas que serão em algum momento, e a própria corporação. Tá? E o que é a corporação? É basicamente, bom, as despesas do negócio. Então são os terrenos, sei lá, da sede do Facebook, as contas que ele tem que pagar, os investimentos, investimento em tecnologia, salários, etc. Então a gente tem o usuário na plataforma, os novos usuários e os custos. Então a gente vai quebrar em três etapas, vai avaliar cada um deles e depois somar tudo para ver quanto que vale o Facebook partindo do seu usuário. Então vamos começar. Tem bastante coisa para mostrar. Então eu quero mostrar primeiro os big numbers, e se você já assistiu o vídeo do Facebook, isso vai ser um pouco repetitivo, mas é necessário mostrar, né? Então o Facebook está atingindo aqui a marca de quase 2,9 bilhões tá, de usuários mensais na plataforma. Eu quero fazer a ressalva aqui que mais de 60% desses usuários são usuários ativos num daily basis, ou seja, diariamente, tá? Eles estão nas plataformas. Vale dizer de novo, né, que é Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Tá? Então a gente está falando de todo o ecossistema. Então um pouco dos custos, isso aqui vai ser bastante importante. Custo geral administrativo, tá? Que é o que eu estou falando, salários, enfim, etc. É o custo corporativo, em torno de entre 7 e 8% das receitas, 7 e 9% das receitas. Custo de marketing, tá? E o que é o custo de marketing? É propaganda, tá? Às vezes no mesmo Facebook ou em outras redes, como televisão, etc. Nunca vi uma propaganda do Facebook na televisão, mas enfim, propagandas em geral. E o que é isso? Tá? Isso daqui é o custo para trazer novos usuários. Tá? Então isso aqui é importante, porque a gente vai botar cada coisa em seu lugar, a gente está quebrando o Facebook em três caixas. Então vamos lá. O custo geral administrativo e o custo cost of revenue, tá? O custo de trazer a receita, o que a gente vai chamar aqui de custo corporativo, tá? que é o que vai entrar no valuation da corporação. O custo de marketing é o custo de trazer novos usuários, tá? É o custo, ou seja, de aquisição de novos clientes, tá? O chamado CAC, você talvez já tenha ouvido isso, custo de aquisição do cliente. Então isso daqui é o custo para comprar novos clientes, isso vai entrar no valuation do novo usuário. E o Research and Development, que é pesquisa e desenvolvimento. E o que é isso? É melhora nos aplicativos, por exemplo, no Instagram, o WhatsApp, o Facebook, né, esses aplicativos. E o que é isso? É o custo para servir os usuários atuais na plataforma. Tá? Então isso daqui vai entrar como custo no valuation do usuário. A receita por região, então estou mostrando isso para que é importante, mas o principal a gente tem aqui o Worldwide, tá? Então ele está mostrando o consolidado, é cerca de 10 dólares por trimestre, tá? Que no ano dá uns 40 dólares e alguma coisinha. Tá bom? Então isso aqui é importante também. Então, o que a gente vai fazer agora é avaliar o risco de cada negócio. Tá? E o risco corporativo é bem simples, tá bom? É uma coisa padrão isso aqui. Se você assistiu o vídeo da Disney, também vou deixar na descrição para você aprender sobre isso, sobre como calcular o risco no seu investimento. É dado por essa fórmula aqui, uma média ponderada entre o custo de capital do acionista e o custo de dívida. Tá? Vale dizer que esse média ponderada podia ser muito melhor para o Facebook se ele tomasse mais dívidas. Tá? Até porque você consegue ver que o custo da dívida é muito mais baixo do que o custo do acionista. Tá? Mas eles preferem segurar o dinheiro aí porque eles acreditam que podem investir muito bem, né? Só que estão sentados com 64 bilhões de caixa. Então, assim, eu seria a favor deles distribuírem, sei lá, 30 bilhões em dividendo e tomar 30 bilhões de dívida. Tá? Não sei por que eles não fazem isso. A dívida é muito barata, né? Mas tudo bem.
Então 6,15% vai ser o custo de o risco corporativo. O risco dos usuários, tá? Não tem uma forma simples da gente fazer isso daqui. Então a gente vai ter que estimar de forma grosseira. E o que significa esse gráfico? Eu computei o custo de capital para todas as empresas do mundo. E eles têm essa distribuição, esse histograma aqui. Tá? Grande parte das empresas, como vocês podem ver, estão entre quase 4% e quase 7%, tá, de custo de capital. Você pode ver por isso aqui. O primeiro decile, o segundo dividi aqui em 10 espaços e botei nessa tabelinha. Tá, o que eu diria? Tá? É que os usuários eles entram e saem da plataforma e não tem custo nenhum para fazer isso. Tá? Você vê que, por exemplo, surgiu uma rede social como o TikTok, eles podem correr para outras redes sociais e passar tempo lá. Isso daqui enfraquece a rede do Facebook. Tá? Então eu diria, por outro lado, é uma rede que já se provou bastante no tempo. Tá? O Facebook já existe há muitos anos e já venceu muitas batalhas. Tá bom? Ele já venceu do Snapchat, ele já venceu lá aquele, enfim, vários aplicativos. Ele comprou o Instagram, comprou o WhatsApp por preço de barganha. Então ele é uma rede bem competitiva. Então eu estou dizendo que o custo de capital aqui que eu assumi em torno de 7,12%. E o que significa isso? Eu estou estimando isso aqui, ó. Estou nessa casa aqui, ou seja, é um pouco mais arriscado que a média. Tá? Basicamente isso que eu estou dizendo. A média de risco seria esse valor aqui, entre 5% e 7%. Eu diria que o usuário está mais ou menos aqui, entre 6% ali, e 7%. Tá bom? O custo de capital do novo usuário, ou seja, a pessoa que ainda não está adaptada ao Facebook, ela ainda nem entrou, né? Qual que é a chance dela entrar e sair? Eu diria que esse usuário é mais arriscado, tá? Porque ele ainda não está acostumado com a rede, então, sei lá, eu diria que ele é mais arriscado, ele é mais propenso a sair do que o cara que já está lá há vários anos. Então, eu disse que ele é 20% mais arriscado e chega num custo aqui de capital de 8,5% e está mais ou menos nessa região, ou seja, um quadradinho para o lado. Então está entre aqui as empresas mais arriscadas, estaria entre as coisas mais arriscadas, né? O novo usuário. Então, alguns dados importantes ali que a gente trouxe dos demonstrativos do Facebook, tá? O que está em amarelo são os meus inputs, são as minhas estimativas, tá bom? O resto é dado. Tá? Então a receita para o usuário é $40, isso aqui não estou estimando nada. O lucro dividido, o lucro por usuário, tá? É cerca de $17. E o lucro operacional por usuário depois dos impostos é $13 aproximadamente. Tá? E isso aqui eu não estimei, é dado. Tá? O custo operacional é $23 bilhões. Tá? Isso é dado também. E isso aqui eu estimei, tá bom? E eu estimei como? Eu estimei olhando para isso aqui. Eu assumi que isso aqui se manterá constante, tá? 7%, 11%, 21% e 19%. Tá? Eu assumi que isso aqui vai continuar constante. De fato, tem sido constante pelo menos no último ano, tá? Eu assumi que isso aqui vai se manter de maneira que eu vou ter um custo para servir os usuários de 8,44 bilhões, um corporative expenses, ou seja, o investimento em manutenção dos servidores e tudo mais, de $40, e o investimento para ganhar novos usuários, cerca de $30 aqui, tá quase $31. E aí, o que eu vou fazer, né? Dado que o Facebook adquiriu no último ano aí, cerca de 500 milhões de usuários, tá? Se eu pegar todo o valor investido para conseguir novos usuários e dividir pelos usuários que entraram na plataforma, eu tenho o CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente, tá? Cerca de $64. Ou seja, o Facebook investe $64 para conseguir cada cliente novo que ele consegue, tá bom? Então isso aqui vai ser muito importante. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar avaliar quanto vale um usuário do Facebook. Tá? E aqui eu tive que assumir algumas coisas também. Né? O churn, o que é o churn? Então, de cada 100 usuários de Facebook, quantos deixam a plataforma em um ano? Certo? Ou seja, eu assumi um churn de 5%. O que significa isso? Que a cada 100 pessoas que estão no Facebook, 5 vão deixar a rede social até o fim do ano. Tá? E aí você está perguntando, pô, Malik, de onde você tirou esse número? E não tem uma resposta, eu tirei da minha cabeça e eu vou explicar. Bom, o Facebook não dá esses dados para a gente, tá? Então, para a gente fazer uma análise de fato, a partir do usuário, a gente vai ter que assumir algumas coisas. Bom, essa é uma delas.
O churn do Facebook, e eu não sei você, mas eu não conheço ninguém que deixou de usar o Facebook no último ano e nem nos últimos 3 anos. Eu não conheço ninguém. Facebook, Instagram, WhatsApp, eu saí de todas essas redes. Eu não conheço ninguém que fez isso, tá? Então, eu botei um churn baixo. Acho que podia ser até mais baixo, tá? Porque o que eu tô dizendo aqui é que, em teoria, de cada 100 pessoas que eu conheço, 5 teriam deixado a plataforma e eu não conheço ninguém, tá? Se você conhece alguém, deixa aí nos comentários. Bom, dado que o churn é de 5%, eu tenho os dropouts, então, tá? Então significa justamente isso, que no primeiro ano 5% vai sair, no segundo ano 5% dos que ficaram vão sair também, e por aí vai. Ou seja, lá em 15 anos, eu vou ter 48% dos usuários originais, o resto vai ter saído tudo, tá bom? E aí o custo, então, receita por usuário, lembra que era cerca de $40? Então, desde o ano passado, ele cresceu 45%. De novo, aqui eu vou ter que assumir algumas coisas. Eu assumi um crescimento que começa de 15% e termina em 1,5% lá em 15 anos, tá? E vai caindo ao longo desse caminho. E eu assumi aqui que os custos vão crescer na mesma velocidade que as receitas, ou seja, vai manter aquela percentagem que a gente viu antes. Então, dado que eu assumi isso, eu acredito que um usuário que começa do ano 1 e vai até o ano 15, ele vale cerca de $393, tá? Um usuário que passa a vida toda na plataforma. Entendeu? Mas grande parte dos usuários não passam a vida toda na plataforma e eles são os dropouts, eles saem, tá bom? Por causa justamente do churn. Tá bom? Então, a probabilidade dele viver uma vida inteira é de 48%, como a gente viu aqui. E a expectativa de vida aqui, o que eu fiz foi uma média ponderada, tá? E a expectativa de vida de um cara que vai sair do Facebook é ficar na plataforma por 3 anos, mais ou menos, tá bom? Então, levando isso aqui tudo em consideração e sabendo que a gente tem um custo então ajustado para o fato de que várias pessoas vão sair da plataforma de $231,50 por usuário, tá? Sabendo que eles têm 2,9 bilhões de usuários, isso dá um valor aqui de 670 bilhões de dólares, tá? Por todos os usuários existentes hoje na plataforma, entendeu? Então agora, vamos lá, para o novo usuário. Então o novo usuário é o custo de aquisição do usuário. A gente calculou isso junto, né? Cerca de $64 por usuário. E esse valor aqui eu assumi crescendo na mesma velocidade também. Então, ele cresce junto do crescimento das receitas. De novo, eu estou assumindo que aquela percentagem vai continuar. E de que percentagem que eu estou falando? Dessa aqui. Eu estou assumindo que tudo isso aqui vai continuar. Eu estou assumindo que a receita vai crescer e que todo mundo vai crescer, todos os custos vão crescer acompanhando a receita, tá bom? Então, vamos lá. O valor do novo usuário. Bom, como é que eu computei isso daqui? Primeiro eu tenho o número de usuários total, 2,9 bilhões, tá? E eu assumi que eles vão crescer nessa velocidade, 3,5% por 5 anos e 1% depois. Da onde eu tirei isso, tá? Acontece que nos últimos anos, os usuários, na verdade no último ano, os usuários cresceram só 3,5%. Na verdade nos últimos 3 trimestres, tá? Porque de fato, quando houve a pandemia, tá, houve uma migração para as redes sociais, mas a verdade é que hoje esse crescimento reduziu bastante, está na casa dos 3,5%, então vou assumir que isso daqui vai se manter por 5 anos, tá bom? E depois o crescimento vai ser só de 1%, no final a gente vai ter algo como 3,6 bilhões de usuários. Sabendo que parte desses usuários estão saindo por causa do churn, a entrada de novos usuários acaba sendo até bastante, né? Até porque alguns saem e voltam, então vão contar como novos usuários. Então, esse é o número dado pelos novos usuários. E o valor de um usuário é o quê? É o valor que a gente calculou antes aqui, tá? É o valor de $231 por usuário, foi o que a gente calculou, menos o valor de aquisição de um usuário, então $64 e que vai crescendo, tá bom? Então, de fato, você vê que quanto mais para frente a gente anda, mais caro fica ter um novo usuário e menos é o valor agregado por esse usuário, tá bom? Então, por quê? Porque está ficando cada vez mais caro e o valor dele é o mesmo, tá? Então, repara que, de fato, o valor de um usuário novo vai reduzindo, tá? Primeiro é $160, lá na frente é $90 só. Então, o valor adicionado por cada usuário, o valor adicionado pelos usuários é simplesmente o valor de cada usuário multiplicado pela quantidade de novos usuários, tá? Então, descontando pela taxa de risco apropriada, né, que a gente viu, a gente chega aqui no valor adicionado por novos usuários de 1,8 trilhão de dólares, tá bom?
Não é bilhão, é trilhão mesmo. Então tá bom. E da onde que veio isso, né? Porque diferente dos usuários que têm uma vida só de 15 anos, aqui a gente está assumindo que isso aqui vai continuar para sempre, tá? Então, basicamente, a gente terão novos usuários entrando de maneira permanente aqui, tá? À mesma medida que eles saem, eles vão entrando, e de modo que a base de usuários é a mesma. Então a gente tem um valor realmente de 1,8 trilhão de dólares, que é o valor dos novos usuários. E, finalmente, o valor da corporação, tá bom? E o que é isso? De novo, tá? O custo da corporação está subindo, está crescendo na mesma velocidade que a receita. E eu acho que isso daqui é extremamente conservador, para ser bem sincero. Porque uma forma como a economia de escala funciona é que quanto maior a sua receita, menor são os custos. Tá? Os custos eles não são variáveis, na grande maioria das vezes, né? Eles são mais fixos. Então existe esse ganho de margem de lucro. Tá, mas aqui a gente não está assumindo isso. Estou adotando uma medida mais conservadora. Então, o custo da corporação é simplesmente vem crescendo e você deve estar falando aqui, porra, custo da corporação menos os impostos? Como assim? Só paga? Na verdade é porque os impostos são pagos no consolidado e aqui a gente está quebrando por parte, mas eu tenho que levar em consideração que as despesas elas são abatidas antes do pagamento de imposto, certo? Então, é isso que eu estou computando aqui, tá bom? Então eu chego aqui que o custo da corporação é cerca de 1 trilhão de dólares também, tá? Então 1,56 trilhão de dólares em custos, tá? É o valor presente dos custos corporativos. Então, para finalizar aqui, a gente vai somar todas as partes. Eu tenho tudo que eu preciso agora, né? Eu tenho o valor de um usuário, tenho o valor das despesas corporativas, tem tudo, e o dos novos usuários, é tudo que eu preciso. Então, os usuários existentes hoje no Facebook, eu avaliei em cerca de 670 bilhões de dólares, tá? Os novos usuários, por sua vez, valem 1,8 trilhão de dólares. Então, o valor total dos usuários é 2,4, quase 2,5 trilhões de dólares, tá bom? Mas as despesas corporativas computam 1,1 trilhão de dólares também. Então, no final das contas, o valor da firma é 1,3 trilhão de dólares. É muito trilhão, né? Trilhão para lá e para cá, mas é isso aí. Então, somando caixa e participação em outras empresas, tá? Participações corporativas, societárias, né? Eu tenho na verdade agora, né, um valor da firma de quase 1,4 trilhão, descontando um pouquinho de dívida que eles têm em interesses minoritários, praticamente a mesma coisa, 1,4 trilhão de dólares, né? E a ação hoje está negociada, acho que cerca de 1 trilhão, talvez um pouquinho abaixo, tá? Então existe um desconto aí para o valor intrínseco. E se você assistiu o outro vídeo do Facebook, você viu que eu cheguei num número até um pouquinho maior que isso, tá? Cerca de 1,8 trilhão, esse aqui eu cheguei em cerca de 1,4. Mas em parte porque eu acho que isso aqui foi um pouco conservador, olhando ali principalmente na parte do valuation da corporação. Então, por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado e que você tenha entendido esse monte de tabela. E se ficou muito confuso, que é um assunto um pouco mais difícil realmente, mas aí você deixa nos comentários que eu posso tentar explicar melhor. Então, por esse vídeo é isso e vamos ficar aí.